noite a todos que estão aqui nos acompanhando e gostaria de agradecer a Cartezinha pelo convite de eu bater um papo com vocês. Muita gente me conhece, né, como pelos livros, pela diretoria lá da Trader Brasil. Muita gente já fez minhas provas, né? Participei da prova de analista da APMEC alguns anos atrás, participei da banca. E espero que vocês gostem, que eu preparei com carinho uma coisinha para vocês hoje aqui. Tá? Antes de mais nada, eu tenho que fazer os disclaimers. Esse material foi preparado pela Trader Brasil Escola de Finanças e Negócios, possui propósito meramente explicativo, o conteúdo apresentado não se trata de recomendação, indicação ou aconselhamento de investimento, sendo única e exclusivamente responsabilidade do investidor a tomada de decisão, e é recomendável que os investidores busquem aconselhamento profissional antes de investir. Eu estou falando isso porque eu sou registrado na CVM, então eu preciso esclarecer que não se quiser comprar por minha causa, não bota a culpa em mim. Comprou, vendeu porque quis. Ok? Tô brincando. Quem não conhece, os meus livros publicados são esses. A gente está fazendo o 5º livro. O 4º livro que eu publiquei não está aqui, que é um livro de Bitcoin, que só tem no Kindle, que eu falo a minha visão sobre o mercado de Bitcoin, o que tem as coisas boas, as coisas ruins, também está lá, mas eu não botei aqui. O meu primeiro livro foi Análise Técnica Clássica, já tem 10 anos publicado. Depois fizemos o Análise Técnica dos Mercados Financeiros, e agora a última edição do Análise Técnica dos Mercados Financeiros, revisada e ampliada, com, sei lá, umas 500 e tantas páginas, com bastante história de mercado, bastante conteúdo interessante. Eu falo de trading system, eu falo de um pouquinho de cada coisa nova que está aparecendo no mercado, porque o mercado financeiro é extremamente dinâmico. E isso me dá o gancho da minha primeira tela aqui. O jogo do mercado mudou? Se a gente acompanhar, se quem gosta de basquete, sabe que o importante é o quê? O importante é bola na cesta, né? Assim como no futebol é bola na rede, o basquete é bola na cesta. Antigamente, a gente tinha o jogo muito mais distribuído, né? Dentro do garrafão, né? Do lado de esquerdo, do lado direito, em infiltração. Obviamente, o garrafão é sempre um ponto importante, porque é o mais perto da cesta, e muito menos arremessos, né, da linha dos 3 pontos. Repara aqui, isso aqui em 2001, 2002. E agora em 2019, 2020, olha a quantidade, né? Você pega aí o Golden State Warriors, o Houston Rockets, para quem gosta de basquete, vê o Curry, vê o James Harden, os caras estão botando bola de fora direto. Por quê? Porque vale 3 pontos. E com mais 3 pontos é mais difícil, né? Tem que fazer mais cestas de 2 pontos, mais lances livres para ganhar o jogo. Então a gente tem que ter. A questão não é o que é melhor. Se você bota tudo quanto é bola, mas o outro time só bota a bola de 3, ele vai estar sempre na frente. Então você vai ter que se adaptar. E essa é o tema de hoje aqui da minha palestra. E eu queria mostrar alguns estudos de volume que a gente vem fazendo, e muitos deles já estão nos meus livros, né? Lá você vai encontrar as formas dos indicadores, como usa, um pouco do histórico, e eu vou passar alguma coisa além do que está lá no livro, mas dando uma geral. A primeira coisa que eu queria falar é que o volume precede o preço. Na minha concepção, o volume negociado é tão ou mais importante que o próprio preço. Obviamente que quanto que a gente paga pelas coisas é super importante, né? Quanto que a gente paga pelo negócio é super importante, porque uma coisa é a gente comprar o índice a 60 mil pontos, a outra coisa é a gente comprar 120 mil pontos. E aí? O importante é, na verdade, o preço super importante. Óbvio, o valor que a gente paga pelas coisas é super importante. Mas o volume, ele nos dá indicações que aquele preço pode estar mudando. Ou melhor, ele nos dá indicações que grupos importantes, como os institucionais, estão entrando em determinado ativo ou saindo de determinado ativo antes mesmo do preço se mexer. Então, o volume negociado mostra o nível de envolvimento emocional com a ação dos preços. Ele mede o comprometimento. Quão comprometidos estão esses compradores e vendedores? Quanto de grana esses caras estão botando na parada? Estão botando dinheiro firme ou merreca?
é a questão do volume. Então, os estudos de volume servem para a gente ver um cheiro disso. E isso veio evoluindo muito com as plataformas. As plataformas estão cada vez melhores e nosso papel de consumidores, de clientes, é estar sempre perturbando os caras para eles botarem os indicadores novos, botaram mais ferramentas para a gente poder acompanhar os institucionais, o que os institucionais estão usando. Então, uma das coisas que eu quero mostrar para vocês, isso aqui é uma ferramenta super ridícula, mas é super ridiculamente interessante. Volume por preço. Repara, o volume, normalmente, ele fica aqui embaixo dos preços, né? Aqui a gente tem o tempo, aqui a gente tem a escala dos preços, uma escala simples, aritmética, aqui a gente tem o tempo. Uma outra forma da gente enxergar é o volume por preço, é tipo um histograma que fica na horizontal, que mostra que naquele preço negociado, aqui, ó, saiu mais ou menos negócio. Então, dá para ver claramente que nessa faixa aqui de 42, 43, saiu mais negócio dessa determinada ação. Então, aqui pode indicar uma área muito relevante de que os players entraram. Então, muita gente entrou nessa área aqui. Se muita gente, quer dizer, na verdade, muito volume entrou naquela área, não muita gente. Às vezes, um player equivale, né, o que a gente fala que um tubarão engole milhares de sardinhas, é por isso que o tubarão seria um fundo de pensão, um investidor institucional, ele consegue abastecer várias sardinhas do mercado. E a gente está sempre de olho nesse dinheiro esperto, nesse smart money. Então, aqui a gente pode ver claramente que nessa faixa aqui seria o preço, né, suportado com um volume maior dos institucionais. Então, o volume por preço, ele mostra faixas horizontais, simplesmente para mostrar uma nova visão, que nessa visão tradicional você não vai conseguir ver, você vai conseguir ver o volume no tempo, né? Conforme o volume foi passando no tempo, você consegue chegar aqui, mas aqui você vê o volume no preço, que é o que a gente está querendo saber aqui. Outra coisa, que isso tem me entregado, sim, eu tenho usado cada vez mais, porque o mercado mudou muito. E uma das coisas que o mercado está usando muito são os High Frequency Trading e os robôs de colocar ordem. Os institucionais usam isso direto. Eu mesmo uso isso direto. Tá? Não é nada, nenhum bicho de sete cabeças. Você tem vários softwares que você coloca lá a quantidade que você quer comprar no volume, no preço médio ponderado volume daquele dia, e aí o software vai fazendo as compras ou as vendas ao longo do dia inteiro. E aí o software tem vários ajustes. Tem hora que ele não coloca a ordem na oferta, né? O software ele coloca simplesmente para tomar mercado, agredir, junta um lote lá na venda ou na compra, ele vai agride a ordem e vai acumulando na direção do preço médio ponderado pelo volume. E os institucionais usam muito isso como uma referência, se eles entraram bem ou mal na operação, usando esse volume, preço médio ponderado pelo volume. Como é que faz essa conta? É super simples. É o volume negociado vezes o preço dividido pelo volume total. Isso vai dar o volume médio ponderado, o preço médio ponderado pelo volume. Então, ele serve exatamente como esse benchmark institucional, é a base para os trades de algoritmo, né? Os algoritmos usam isso direto, eles vão fazendo alocação, saindo, acumulação, distribuição de ativos, o tempo todo usando o VWAP. Alguns utilizam o TWAP, que seriam usando Time Weighted Average Price. É uma média ponderada pelo tempo também. E aí você coloca a quantidade de tempo que você quer comprar determinada ação, tipo meia hora de ação. Quero comprar meia hora de Petrobras, imagina. por um determinado preço. E aí o software vai fazendo também. E esse VWAP, ele age como um suporte, uma resistência escondida. Bem, não é escondida se você tiver um software que te diz exatamente onde está aquele VWAP no dia. O legal é que ele pode ser usado em qualquer tempo gráfico. Hoje aqui eu vou mostrar alguns exemplos de diário,
mas vou mostrar um trade que eu fiz ontem e que eu saí hoje, que foi muito bom, inclusive, usando o VWAP. Na verdade, eu uso várias coisas, mas o VWAP é uma das coisas que eu utilizei e eu vou mostrar na prática como é que a gente fez. O mercado está fechado mesmo, então não dá para operar agora. Então, e funciona muito bem no intraday. Quem gosta de índice futuro, ação bastante líquida para operar, é uma forma de fazer. Ele funciona tanto para day trade, como para swing trade e para posição também. Então, você pode usar em vários tipos de operação, inclusive para long short. Então, invente a sua maneira de fazer Neston. Tá? Serve para várias coisas. Uma das coisas que eu vou falar é a direção dessa linha, né? Vai fazer uma linha vou mostrar logo. Então, vai fazer uma linha ao longo dos preços, e aqui a gente está vendo, nesse ativo, que não está identificado, como o VWAP, né? Aqui passa para baixo do VWAP, passa para cima de novo, e aqui o preço fica costurando em cima do VWAP, até que no final ele dá uma subida. Isso mostra o quê? Os institucionais entrando, toda vez que bate aqui na linha do VWAP, o computador vai comprar mais, e nesse caso aqui a gente tem um VWAP ascendente. Então é isso que eu estava querendo dizer aqui. Toda vez que tem um VWAP ascendente, você tem um fluxo positivo de dinheiro dos institucionais. Muito comum. Os institucionais utilizam o robô para entrar numa operação, principalmente se forem entrar grande. Já o VWAP descendente mostra, então, um fluxo negativo dessa grana. E o VWAP flat, neutro, não mostra fluxo nenhum, né? A gente não tem nenhum grande player participando do mercado. Isso é uma das coisas que a gente tem e a gente está conversando com o Carterzinha, para ele melhorar o controle dos players, para a gente ver qual é a ponta que está fazendo o que ao longo do tempo. Não só, por exemplo, a mínima do mercado foi mais ou menos no dia 26 de março, a gente quer saber quais foram os maiores players que compraram do dia 26 de março até hoje, essa máxima de hoje. Né? Eles pegaram um preço de 61.500 no índice Bovespa Futuro e foram sair em 81.000 cacetada hoje. Então, quem foram os players? Ali mostra os smart money, os institucionais entrando. Então, o jogo dos institucionais é sobre liquidez. A ação dos institucionais frequentemente forma padrões que você vê no gráfico, que exatamente o preço, aquela linha que está no seu computador parece que é uma barreira, e parece que é uma mãozinha que está segurando os preços, não deixa descer. Né? E o ativo constantemente negociado acima do VWAP, no dia, por exemplo, num padrão de 15 minutos de gráfico, mostra, então, essa pressão compradora institucional, e vice-versa. Né? Se for o caso, o preço quer subir, e aí o VWAP está lá barrando, parece que ele levantou, eles cortam, mas é exatamente isso mesmo. Então, se você está com uma VWAP ascendente, comprar os mergulhos pode ser bem lucrativo. Então, aqui, ó, eu tenho um outro exemplo, que já é um VWAP de diário. Repara como essa mãozinha invisível chega lá e dá uma cortada, deixando até uns cabelinhos dos candlesticks. Muita gente pergunta, né, o que é esse cabelinho, né, a sombra? O candlestick tem uma parte que é o corpo, que é essa parte que é pintada de verde ou vermelho. É verde quando a abertura é menor do que o fechamento. Né? Quer dizer que subiu durante o dia. Ele é verde porque subiu durante o dia, não é porque subiu em relação ao dia anterior, é só em relação à abertura. O candle é sempre em relação à abertura. E ele é vermelho quando a abertura é em cima e o fechamento é embaixo. E aí mostra ele pintado de vermelho. E essas sombrinhas, então, é a parte que vai entre a abertura e a máxima e o fechamento e a mínima. Quanto maior essa sombra, maior pressão contrária àquele movimento. Então, se você tem um candle que tem muita sombra na parte de baixo, indica que apareceu demanda, apareceu um suporte de demanda, compradores entraram naquela região. E, ao mesmo tempo, como nesse caso aqui, a gente tem os cabelinhos aqui na parte superior, significa que os institucionais estão amassando. Apareceu o quê?
oferta. Eles estão ofertando mais títulos, mais ativos. No caso aqui, a gente está vendo um gráfico do S&P, e o VWAP funcionando como uma mãozinha invisível do mercado até mais ou menos ali no dia... no início do mês agora. Isso aqui já está começando, eles começaram a brigar aqui, daqui a pouco a gente vai ver os gráficos atuais. Repara que aqui em cinza mais escura a gente tem o volume price. Então nessa faixa de preço aqui, repara como o volume de price aqui já está maior, está indicando aqui um nível de preço interessante para a gente acompanhar. Mas depois a gente vai ver isso. Aqui, você pode setar o VWAP por períodos ou de um determinado dia até hoje. Então, você pode ver desde o fundo, né, o VWAP do fundo, que foi no dia 23 de março, 24 de março, até hoje, ou depois do dia que abriu com gap, no dia 25 que abriu com gap, no dia 24, desculpa, que abriu com gap, até hoje, né? Ou ver o VWAP mensal, aqui ó, a gente até botei aqui, onde os vendedores estão no controle. Uma das coisas que até a gente vem testando é cruzamento desses VWAP, se isso aí é legal para fazer trade ou não. E isso é uma coisa bem interessante para a gente fazer. Então, existe então um VWAP que a gente chama de ancorado, e ele é um pouco diferenciado, porque você coloca exatamente a data que você quer, por exemplo, um fundo pronunciado, então você tem com isso uma combinação de preço, volume e o tempo, o time desse indicador. Então, compradores no comando, enquanto o VWAP é ascendente, o ativo fica acima dele. Então, aqui a gente tem esse exemplo, e essas realizações em direção a essa linha provavelmente vão ser absorvidas por esses compradores institucionais, enquanto essa VWAP é ascendente. Aqui a gente está vendo aqui um caso de um gráfico até de 1 minuto. Então, nesse caso aqui, eu ancorei o VWAP num gráfico de 1 minuto desde o início do dia. Esse gráfico aqui foi até o meu amigo Márcio Ferracini, que se não estiver vendo aí, obrigado, Márcio, pelo gráfico. E a gente estava vendo, a gente participou de um congresso online, né, dessa coisa da quarentena. A gente passou um dia inteiro vendo palestras sobre gráficos e foi bastante proveitoso. E esse aqui foi o Trasher foi um dos caras que fez a palestra. E ele falou exatamente sobre isso, o VWAP ancorado, que é uma forma moderna de se olhar suporte e resistência pelo prisma de volume. Então, suporte e resistência variável ao longo do tempo, como uma própria média, mas ali tem uma informação importante, que é o preço e o volume que o pessoal institucional entrou ou saiu. Então, por quê? Porque o preço tem memória. Por quê? Na verdade, o preço não tem memória nenhuma. As pessoas têm memória, né? As pessoas lembram que uma determinada região ela comprou ou vendeu. Então, ali mostra o fluxo institucional. Então, aqui, por exemplo, no próprio S&P, mostrou os vendedores entraram no controle a partir do dia 19. E ele fez aqui o VWAP desde o dia 19, mostrando aqui, funcionando como uma resistência nessa faixa. Aqui, ó. Aqui era em torno de 3.100, 3.000 e pouco. E depois ele fez o VWAP do fundo para cá, onde quem comprou no fundo, os institucionais que compraram no fundo, estão defendendo o preço. Então, agora, a gente está passando para cima desse VWAP dos vendedores. Tem muita gente tendo que zerar, ou tem muita gente que zerou já, porque deu muito dinheiro essa venda, né? Quem vendeu lá o S&P no 3.400, o Bovespa no 120 mil, 118 mil, e foi zerar o S&P, no caso aqui, 2.100 e pouco, muito dinheiro, né? É guloso. E virou a mão, porque o mercado é isso aí. Uma hora sobe, outra hora cai, e a gente não tem que
peitar o mercado. A gente tem que ir de acordo com o que ele faz. Só falando um pouquinho, a quem não conhece a Trade Brasil tem 19 anos e um dos nossos cursos principais é o curso de Trader completo. É uma imersão em 5 dias úteis, que você vai aprender um pouquinho de tudo. Vai aprender fundamento, vai aprender análise técnica, a análise condicional, que é uma coisa que a gente pega, controle de risco, a gente monitora os players, monitora volume, faz o planejamento, uma relação risco-retorno interessante. Então tem um pouquinho de tudo, são 30 horas em 5 dias. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada lá, www.tradebrasil.com. Muito bem. Continuando aqui, vou voltar agora. Bom, no final, né? Vamos aqui no cartezinho. Olha aqui. Então, aqui, para quem não sabe usar o cartezinho, para você botar a média ponderada pelo volume, você vem aqui em médias. Aí você tem aqui média ponderada pelo volume. Se você está operando contrato futuro, principalmente o dólar, você vai ter que trocar de volume financeiro para contratos negociados, senão não vai funcionar. Tá? Mas se for uma ação qualquer, deixa o volume financeiro mesmo. E aqui eu coloquei a média móvel ponderada por volume de 7 e de 21 dias. Eu vou tirar essa bola aqui para vocês verem o trade que eu fiz. Então, eu fiz uma média ponderada de 7, de 21 dias, um gráfico de 15 minutos. Aqui a gente tem um 3 zonas invertido, ou um oco invertido, que vocês quiserem fazer. Quem não sabe o que é oco invertido, vê no meu livro, que tem lá. É uma figura de reversão, nesse caso aqui, tá? Ela tem uma primeira onda, a segunda onda, que vai mais ou menos até aqui, que na literatura clássica eles chamam de ombro, que é essa primeira onda. Essa segunda onda, a cabeça, no caso aqui ela está cabeça para baixo, e depois a terceira onda, essa menor aqui. Mas repara, o que eu queria mostrar é que o volume, o VWAP estava descendente aqui, há um cruzamento entre o VWAP mais curto e o VWAP mais longo aqui nesse ponto, e eu estou querendo operar essa figura aqui, né, que vai me dar o quê? Vamos fazer aqui uma... Vou medir a cabeça. Então eu tenho essas proporções aí, essa projeção desse movimento, desse ombro, cabeça, ombro invertido aqui, 3 zonas invertidas. Mas repara, eu estava de olho que isso aqui poderia romper nesse candle aqui, ele bateu com um candle que teve um volume maior, a gente está aqui do lado direito. Deixa eu só mudar isso aqui para usar aqui em faixas. Então aqui eu tenho... E assim, uma coisa importante, como é que funciona o mercado? Os institucionais vão operar o índice Bovespa 9 horas da manhã, acabaram de ler o jornal, o Valor Econômico, site, CNBC, Bloomberg, Cambal, eles vão operar 9 horas da manhã? Óbvio que não. Óbvio que não. Quem opera na abertura é sardinha. A abertura é o pior horário possível para se operar. Está todo o mercado digerindo as notícias, indicadores econômicos, balanços que saíram, novos casos de coronavírus, ou menos ou mais, discutindo se tem que ficar em casa, se tem que sair. Não, a abertura não é hora de fazer nada. Né? Nada. O que na abertura é para fazer? Planejar, observar. A gente tem que ser uma rêmora que cola no tubarão e pega uma carona. Muito bem. Os institucionais começam a botar as ordens de preferência, depois que abre Nova York. Então, a gente vai trabalhar aí, lá pelas 10h30 da manhã, é que começa a ter o volume maior dos institucionais. E eles vão comprando através da VWAP, os robozinhos, se eles estiverem em ordem. Como é que funciona um fundo? Um fundo é um conjunto de pessoas.
Eu boto dinheiro no fundo, você bota dinheiro no fundo, minha mãe bota dinheiro no fundo, todo mundo vai botando dinheiro no fundo, é um conjunto de pessoas. Então, eles têm muito mais dinheiro do que a gente sozinho. Não pensa nisso. Então, se o pessoal viu o Jornal Nacional ontem, Jornal da Band, CNN, Globo News, e falando que o mercado ia melhorar e começa a ficar todo mundo mais empolgado, início de mês, começa a entrar dinheiro na bolsa também, que o pessoal recebeu. Então, pode ser uma oportunidade. O dinheiro vai para onde? A renda fixa está dando 3,5%, né? 3,5% é a Selic, uma merreca. Então, tem que ir para a bolsa. Não tem muito jeito, não. Então, o pessoal que recebeu aí no início do mês, botou dinheiro no fundo, o fundo tem que fazer o quê? O fundo tem que comprar. Quando? Aí que são elas. Geralmente o fundo vai usar, então, o fluxo. Não vai comprar a qualquer hora e vai aproveitar uma oportunidade de mercado. Então, 10h30, 11 horas da manhã, meio-dia, até 1 hora da tarde, é esse primeiro fluxo. Você começa a verificar no início do dia que o volume... é só você ver as barras. Quando o volume está mais alto, são os institucionais entrando. Quando o volume dá aquela secada, que normalmente vai entre 1 da tarde e 3 da tarde, o volume dá aquela secada, parece até que veio o tsunami, depois veio aquela maré, né, vazia, não tem nada, só siri na rua e tal. E depois você tem o aumento, a segundo lote das ordens, geralmente são os melhores, né, que a gente pega, aí que a gente pega o player grande que está vendido no contrapé. Você consegue, monitorando o player, você consegue pegar ele vendido no contrapé ou comprado e se aproveitar do pânico. Uma coisa muito importante, isso aí talvez as pessoas não entendam. Os institucionais fazem a bolsa subir? Fazem a bolsa subir, fazem a bolsa cair, fazem. Mas quem faz os grandes rompimentos e as grandes oscilações é quem está na ponta contrária do mercado. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu estava monitorando um player que estava com um lote vendido muito grande. E assim, era uma corretora, que eu não vou dizer o nome aqui, mas ela estava com um volume muito acima da média do normal. Então, algum trader que errou o tamanho ali, e eu acho que estava muito vendido nesse dia, e eu estava monitorando ele. E eu comecei a ver que ele estava chegando no final do pregão e ele não tinha ainda zerado aquele lotaço que eu achava que ele não tinha um institucional por trás ali. Era algum trader que estava com um lote muito maior para que ele. Então, o mercado aqui começou, ele aproveitou essa quedinha aqui, começou a vender mais um pouquinho, mas repara os cabelos, aquela história dos cabelos que eu estava contando. Pressão compradora na parte de baixo, que é exatamente a média ponderada pelo volume mais curto, e a média ponderada pelo volume mais longa. Isso funcionou maravilhosamente como suporte aqui, ó. Foi perfeito esse suporte na faixa de 77.600. Foi aqui mais ou menos a minha entrada. Então, a gente teve um VWAP ascendente, cruzamento de VWAPs mais curto e mais longo, teve essa entrada, e aqui foi a nossa entrada, e aqui, até o final do pregão, foi uma maravilha. E o nosso player que estava vendido foi zerar por outra corretora para não dar muita bandeira, mas ele fez esse ativo subir aqui quase 1.500 pontos em quantos minutos? 15, 30, 45, 60, 1h15 mais ou menos. Subiu 1.500 pontos. Então aqui foi um trade legal. E hoje já abriu com gap, né, gapado. E então o meu objetivo era aqui, ó, 79.500. E o segundo objetivo, eu sempre geralmente saio metade. Esse aqui eu não consegui alcançar, mas eu vendi aqui um pouco antes, no final do dia. E o segundo objetivo aqui foi alcançado hoje aqui na parte da manhã, 81.300. Então esse trade já deu, né? Foi lindo, foi bonito, quanto durou, usando essa coisa que eu falei aqui do VWAP. Repara que aqui depois os VWAPs cruzaram, olha lá, o maldito. Agora ele virou o quê? Uma resistência. E olha os cabelinhos lá. Esses cabelinhos mostram a pressão vendedora aqui agindo contra.
Tá? Então, esse aqui é mostrando uma coisa prática no VWAP, usando aqui o próprio Cartesia, como a gente pode fazer para tentar usar essa informação dos institucionais e a nosso favor. Vou voltar aqui os indicadores de volume não são nada novos. Um dos mais antigos conhecidos é o OBV, que chama On Balance Value. Ele foi criado em 1963 pelo Joe Granville e é como se fosse uma medida cumulativa que ele bota o fluxo de volume todo do dia. Se a ação subiu, ele bota positivo. Se a ação caiu, ele bota negativo e vai fazendo essa conta. A fórmula está lá no meu livro. Então, essa linha você vai comparar o ativo e vai procurar divergências, confirmações, rompimentos de suporte, rompimentos de resistência, uma linha de tendência. Então, você vai comparar de alguma forma. Para quem não sabe, divergência ou confirmação de indicadores técnicos é o seguinte: o preço sobe, o indicador tem que subir. O preço faz fundo, o indicador tem que fazer fundo. Caso a gente tenha o preço subindo com fundos ascendentes e o indicador fazendo coisas diferentes, não está fazendo a escadinha para cima, está fazendo uma escadinha abaixo, desconfia. Ou mesmo, no caso, quando sobe, o que acontece é uma divergência de baixa. O que acontece? Os topos do indicador vão caindo, ao invés de acompanhar os preços que estão com os topos subindo. Tá? E, na mesma forma, uma tendência de baixo. Uma tendência de baixo, os preços vêm caindo, vão fazendo uma escadinha, fazendo fundos cada vez mais baixos, e o indicador começa a fazer fundos cada vez mais altos. Isso é a divergência de alta, que a gente vai ver nos gráficos daqui a pouco. Então, o OBV ajuda a confirmar essas tendências, você vê divergência, confirmação, você acompanha a tendência, vê suporte. E todos esses indicadores de volume servem como alertas por uma possível reversão de preço, mas não se usam sozinhos. Você vai precisar de algum outro indicador, um oscilador para te ajudar. Ele é mais vamos dizer assim, um confirmador de tendência ou de reversão que eu uso, tá? Mas eu nunca uso um indicador de volume sozinho. Então aqui a gente mostra essa história, a gente tem o preço, que está até em um gráfico de linha, fazendo fundos cada vez mais baixos, e aqui o indicador fazendo fundos cada vez mais altos. Aí, nesse topinho aqui do indicador, a gente faz uma linha de resistência, e aí mostra que o OBV rompeu um pouco antes, rompeu alguns dias antes do efetivamente o preço romper. Então, a gente tem que ficar ligado. A gente não vai comprar porque o OBV comprou, né? A gente vai comprar quando o preço romper. Mas ali é já para a gente já ficar ligado nesse rompimento. E repara outra coisa, olha o volume. O volume do rompimento mostra o quê? Não só quem está comprado aqui embaixo adiciona na posição, como quem está olhando de fora, que nem a gente, vai entrar pela primeira vez, e principalmente quem faz o ativo subir é quem está vendido, quem está sendo pego no contrapé, na ponta contrária. Porque nesse momento é que você quer comprar mercado, você quer pagar caro. Você quer pagar caro para deixar quem está vendido cada vez mais desesperado, porque ele vai ter que zerar num preço muito mais caro. Essa é a grande sacada de você operar esses rompimentos. Quem faz o ativo subir rápido é quem está vendido e desesperado, tem que pagar um preço para cima. Outro indicador de volume, na verdade o Marco Chaikin tem 2 ou 3 ou 4 indicadores de volume diferentes, e um deles é o Chaikin Money Flow, e ele é um oscilador que varia entre -1 e 1, então tem a linha do zero. Geralmente a pressão de compra é mais forte quando o indicador é positivo e a pressão de venda é mais forte quando o indicador é negativo. Eu também não uso assim, eu sempre uso usando confirmação, divergência. Mas ele tem um senão, ele tem um problema. Que ao contrário do On Balance Volume, ele ignora mudança no fechamento dos preços no dia no ano. Então, o preço fechou a 10. No dia seguinte, abriu com gap a 12.
ele não vai fazer esse OBV diferenciado de um dia para o outro, como o OBV vai fazer. Ele vai usar só o do dia corrente. Ele não leva em consideração o fechamento do dia anterior. Isso causa vários problemas, inclusive leituras completamente diferentes, leituras negativas no Money Flow, enquanto no ABV leituras positivas. Então, é uma coisa que tem que prestar bastante atenção e ir testando para ver se você se adapta a esse indicador aqui. Tá? Então, aqui você vai usar divergência, confirmações, etc. Aqui a gente está acima da linha do zero, esse gráfico que a gente está olhando aqui. Mas olha que interessante, essa ação abriu com um gap enorme no dia seguinte, fechou a 62,75, e no dia seguinte abriu a 61, e mesmo assim o Money Flow foi positivo, porque dentro do período, a mínima do período foi lá embaixo, no 60, e fechou próximo do 61. Então, ele leva em consideração a amplitude do dia, ele não leva em consideração o fechamento do dia anterior, que nem eu estava comentando. E isso aqui causa alguns problemas sérios nesse indicador. E ele também está disponível aí no cartezinho. O oscilador Chaikin, ele mede o momento da linha de distribuição de acumulação, que é uma outra indicador que esse cara criou, só que ele ele calcula o momento através de uma fórmula do MACD. Então, ele usa também divergência de baixa, divergência de alta, e é mais ou menos a mesma coisa. São variâncias do mesmo tema. Você vai pegar topos descendentes que não estão confirmando essas novas máximas aqui, ó. Mesma coisa, fundos ascendentes. E aí os fundos estão caindo aqui, e aqui os fundos estão subindo. Isso está mostrando que tem um cheiro de parada, de queda no ar. E isso é uma das coisas que eu uso muito, esses indicadores de volume. Então, aqui, mais uma vez, o indicador dando os sinais, reparam onde ele dá os sinais de compra aqui, sinal de venda, cruzando o zero para baixo. E eu gosto bastante de usar isso usando a famosa divergência de alta. Olha aqui, aqui já começou a fazer divergência de novo, aqui, ó, os preços fazendo fundos mais baixos, aqui fazendo fundos mais altos, e por aí vai. Esse outro aqui, o Money Flow Index, foi criado por dois caras chamados Gini Kong e Avrum Saldak. Eu só achei a foto do Avrum, por isso que eu só botei esse cara aqui, mas tem um outro cara, mas eu realmente não achei uma foto. Um indicador interessante porque ele combina impulso e volume com a fórmula do força relativa. Então, é como se fosse um indicador de volume, é um indicador do força relativa ponderado pelo volume. Por isso que eu achei ele bem interessante de colocar aqui na sugestão, e lá no cartezinho a gente encontra também. Então, basicamente, o momento RSI geralmente favorece os compradores quando o indicador está acima de 50 e os vendedores quando está abaixo de 50. Os autores sugerem um período de 14 dias, como é o clássico do índice de força relativa, e sugerem também os níveis de 10% e 90% como sobrecomprado e sobrevendido. Então, essa área aqui de baixo seria sobrevendido e a área aqui de cima sobrecomprado. Lembrando, para quem não sabe, sobrecomprado em tese, esse negócio está no exaustão, isso aqui vai voltar, sobrevendido em tese, está no exaustão, vai parar de cair e já vendeu muito. E aqui, mesma coisa, você vai usar aqui, ó, topos mais altos, topos mais baixos no indicador, fundos mais altos, fundos mais baixos no indicador. Isso. E aí você vai fazendo estudos de suporte e resistência para tentar achar seus pontos de entrada. E lembrando, todos os indicadores de volume são para ser confirmados com outras ferramentas. Tá? Aqui ele te dá o cheiro, mas para meter a bronca nesse prato principal, você tem que usar garfo, faca e outros ingredientes. Bem,
Esse aqui é mais conhecido, o Force Index. O Helder escreveu um livro chamado Trade for a Living em 93, ele agora fez várias versões. O Helder é bem marqueteiro, bem presente na internet aí, está sempre fazendo lives aí. E o Force Index, ele combina direção, extensão e volume. E ele funciona como um oscilador. Geralmente o Helder ele utiliza uma média móvel exponencial de 13 períodos para reduzir esses milhares de cruzamentos positivos e negativos que vão acontecer nos ativos. Normalmente. Então você, repara aqui, a gente fazendo uma adaptação aqui, você tem, se você aumentar o período, repara que tem muito menos cruzamentos aqui no eixo zero, né? Se você botar o período que o Helder falou, de 13, você vai ter um zigue-zague gigantesco aqui no indicador, você vai ficar louco operando isso aqui. Então, às vezes, tem que aumentar o período. Por isso que, às vezes, você tem que experimentar os indicadores com os ativos e também os tempos gráficos que você vai usar que funciona melhor ou pior, né? Então, os sinais vão dar exatamente quando eu cruzo o zero para baixo ou para cima e divergências e convergências e também suporte, rompimento de suportes ou resistência no próprio indicador, usando linhas horizontais, linhas de tendência e etc. Então, ele serve também como uma confirmação dessa tendência. Repara aqui que o ativo está caindo, fundos cada vez mais baixos, e o indicador dando divergência de alta aqui, e daqui a pouco ele dá uma bela compra, nesse período aqui já usando um período de 39. Então, obviamente, esse 39 foi porque a gente experimentou outros parâmetros aqui para funcionar tão bem isso aqui. Bem, a gente tem um curso chamado Análise Técnica Avançada que a gente pega toda a base da prova do CMT e tem bastante coisa que a gente está vendo aqui, mais algumas coisas avançadas. Esse curso, felizmente, é comigo, sou eu que dou na escola, então quem quiser aprender mais sobre a parte avançada, é só me procurar. Agora vamos voltar para o cartezinho. Eu tenho umas coisas interessantes aqui para mostrar para vocês. Bem, esses indicadores todos a gente tem lá no cartezinho. Eu vou pegar. Todo mundo acha que tudo caiu, né? Não tudo caiu, não, gente. Quem foi que falou que tudo caiu? Dentro do método da Trader Brasil, a gente utiliza tanto a parte de fundamento, uma parte gráfica, e principalmente a parte de planejamento e controle de risco. Isso é uma coisa muito importante dentro da nossa metodologia. Então, a gente evita comprar o que está ruim. Hoje mesmo falam, você não quer comprar aquela empresa de turismo que está barata? Não, eu prefiro comprar uma coisa que está num preço justo, uma empresa maior, uma empresa que não tenha grandes problemas fundamentalistas, porque, afinal de contas, quando é que a gente vai voltar a viajar de novo, e as pessoas, a gente não está falando de uma pessoa, a gente está falando de milhões de pessoas voltarem a viajar de novo. Então, eu prefiro comprar coisas que estão melhores agora, mais fáceis de comprar, mais fáceis de ganhar dinheiro, com um risco menor, e aguardar essa situação. Então, aqui eu vou voltar. E dentro desses estudos de fundamentalista, a gente vê, eu estou no home office, aqui estou adaptado aqui no quarto do meu filho, e não sei se vocês viram no Instagram da Trader Brasil, no dia 24 de março, eu coloquei o meu Tiranossauro Rex procurador de fundos. Se vocês verem lá a foto, pode curtir que a foto é demais. Eu botei o Tiranossauro Rex para achar um fundo e ele achou, desgraçado. Eu não apaguei não, tá lá, vai lá ver. Esse cara aqui é bom de procurar fundo. E esse aqui é uma dessas açõezinhas que a gente comprou. Quem disse que tudo cai? Olha aí. Amazon. Na verdade, aqui é o fundamento, né? Amazon, empresa gigantesca, todo mundo
todo mundo não. As pessoas dos Estados Unidos entregam até comida, além de entregar tudo, está todo mundo em casa, então eu precisei de um tripé para filmar, Amazon. Precisei comprar um livro, Amazon. Aqui a gente está sem empregado, né, por causa da quarentena. Comprei aquele robozinho, tava maravilhoso, um robozinho que limpa o chão, só falta fazer o café. Mas as crianças já subiram em cima do robô, eu acho que não vai durar muito tempo, não. Então, o comércio eletrônico só tem a aumentar. As pessoas não estão saindo de casa e todo mundo precisa comprar alguma coisa. A Amazon, no caso do Brasil, aqui a gente tem a Magazine Luiza e as outras concorrentes. Então, melhores, a Magazine Luiza é uma das que está melhor posicionada. Então, a Amazon, a gente viu também o que a gente está fazendo em casa. Na internet, ou jogando. Quem tem criança em casa aqui, mesmo que eu adoro videogame, jogando. Então, a Microsoft é dona do Xbox, todas essas empresas que fazem insumos para computadores para jogar videogame, né, os chips para fazer os processadores dos computadores estão super bem também. As empresas que fabricam esse videogame, está cada vez mais as pessoas jogando online. Se você nunca viu um campeonato de eSports, bota aí na internet para você ver que loucura, tem um estádio gigante, cheio de gente, mesmo assim, mais gente ainda fora vendo aquilo ao vivo, e os meus filhos adoram ver alguém jogando, né? Então, eles não querem ver mais o programa que vai passar daqui a pouco na TV, eles querem ver a hora que eles querem, quando eles querem, e eles vão lá no YouTube, no Netflix, etc. Então, eu estou dizendo aqui, tudo que está bombando, que são porque as pessoas estão usando, né? Obviamente, comida, a gente está comendo, eu até engordei um pouquinho esse último dia, mas eu estou mais magro da última vez que vocês me viram. Bebendo álcool direto, jogando cassino online, pessoal que gosta, filme pornô, nossa, isso aí então é desgraça. Então vamos voltar aqui na Amazon. Repara aqui então o nosso fundo, fez um W, isso aqui eu estou vendo o BDR, né, para poder usar aqui o Cartesia. Repara aqui os nossos volumes, como o cruzamento de volume deu um gatilho maravilhoso, e ele veio respeitando esse suporte aqui dessa linha do VWAP, né? Vamos ver aqui o OBV. Vou usar aqui em duas faixas. Deixa eu tirar o volume aqui. Esse é o gráfico do BDR, obviamente não é igual, nem chega nem perto do gráfico da ação da Amazon. Mas aqui eu só queria mostrar essa história do OBV. Então, se você quiser fazer direitinho mesmo, vai lá no Stock Charts e bota o gráfico da ação. Então eu vou marcar aqui um topo. Os preços aqui estão em reais, tá? O gráfico da Amazon em real, por isso que uma ação da Amazon está R$ 5.928. Caro, mas assim, geralmente o que é caro fica mais caro, né? O Leblon fica mais caro, a Faria Lima fica mais cara, a Boa Viagem em Recife fica mais caro, né? Campo Grande e por aí vai. Tudo que é lugar bom no Brasil aí. Então a gente tem aqui o OBV, repara aqui nos preços. A gente tem essa queda aqui, só para vocês verem. O OBV, eles fazem esse fundo duplo. O OBV aqui, ó, faz o fundo duplo. Repara o rompimento do OBV
nas máximas históricas, por que será que o OBV rompeu mesmo a ação não estando nas máximas ainda? Simplesmente que o volume na queda não foi tão grande. Isso vai fazer com que a volta seja muito maior. A gente tem alguns casos no Brasil, vou até mostrar aqui, que teve pouco volume na venda, então o indicador era para estar muito mais baixo, se tivesse muito volume, o indicador ia lá para o inferno. Mas não aconteceu isso. O indicador não caiu tanto porque o volume na queda foi muito baixo. E todas essas ações de segunda linha, terceira linha, quinta linha, caíram em gap. Então não teve nem tempo de vender. Não, a maioria das pessoas estavam pulando carnaval. Lá fora teve um quiprocó no final de fevereiro, estava todo mundo pulando carnaval, e a gente já pegou 3 dias de circuit breaker direto, porque a gente simplesmente, todo mundo saía, a porta é muito pequena para todo mundo sair ao mesmo tempo, aquele nível de pânico. Outra coisa, depois do primeiro circuit breaker, uma das coisas que eu falo, anota aí, uma das coisas que eu sempre repito, uma queda nunca vem sozinha. Por quê? Porque começam as chamadas de margem. Começa o compliance dos fundos para diminuir o risco. Então, se os fundos estiverem muito alavancados, eles vão começar a serem zerados, porque as margens eles vão aguentar. Que fundo que vai aguentar um S&P indo de 3.200 para 2.100, sem tirar? Não aguenta. É muita queda no S&P. O Bovespa foi de 120 mil para 60 mil. Que fundo alavancado vai conseguir aguentar 60 mil pontos, 50% de queda em um mês? A maioria dos gestores de fundo, a maioria ele compra lá uma put, né? Está protegendo aqui uma queda aí de 15%, 20%. Dificilmente um gestor vai estar posicionado para uma queda de 50%. Né? Mas chega uma hora que ele não consegue mais fazer a proteção, os ativos de juros explodem, né? Os juros explodem, a renda fixa, os títulos de renda fixa de crédito, debênture, tudo cai. No meio da crise mesmo, até o ouro despencou. E o ouro, que é tipo um ativo seguro, despencou. Por quê? O pessoal tendo que fazer dinheiro para pagar a margem, chamada de margem de BMF, lá da Bolsa de Chicago, não aguenta. E aí uma queda nunca vem sozinha, porque é um tal de pânico, é chamada de margem, a corretora te zera, ou você é zerado, então você tem aquelas segundas linhas lá, muitos fundos posicionados aí, a gente viu aí, Magazine Luiza, Via Varejo, Júlio Simões, JHSF, ações de empresas boas que tiveram que serem liquidadas, porque o risco dos fundos compliance estava mandando os caras zerar, e tem que comprar coisa que vai cair menos, de preferência as empresas grandes, como, por exemplo, aqui no caso da Amazon. Vamos falando aqui, vamos botar aqui a Amazon não, vou pegar aqui um exemplo da Magazine Luiza. Então aqui eu tenho a Magazine Luiza. E é mais ou menos o mesmo esquema. Muitos desses ativos que caíram não tem aquele óbvio. Repara, os preços caíram. Essa loja Marisa ela caiu de 14 até 4, né? Caiu só 10 reais. A ação custava 14. Caiu para 4, né? Só caiu 10 reais em 14. Olha que absurdo. E repara que o OBV não caiu tanto assim, porque o volume naquela foi muito pequeno, comparativamente falando. Esse volume negociado antes foi bem maior. Então, o OBV leva em consideração isso, o volume negociado. E o volume naquela não teve volume, porque foi caindo no gap, já leilão, gap, leilão, gap, leilão. Então, você tem aqui quedas absurdas, sem às vezes ter tido muitos negócios, porque não teve ninguém a oportunidade de vender.
E aqui a gente já está com o OBV também subindo. Ele está fazendo aqui, a maioria das ações da Bolsa Brasileira estão fazendo esse W. Ontem, a palestra do Márcio Noronha que eu assisti, ele chama isso aqui de o Telo Sérvio, alguma coisa assim, mas é tipo um fundo duplo. Eu não gosto de ficar dando muito nome para as coisas, não, mas é uma figura aqui de um fundo duplo. E a gente ainda não teve o cruzamento da média ponderada de volume aqui da curta com a maior. E a ação, estou esperando aqui, a partir de 6, de repente, começa a ficar mais interessante essa ação para se posicionar. Então, gente, já são quase chegando a minha hora. Eu estava vendo aqui uma palestra ontem de um cara que veio na Expo Trader Brasil. A gente fez, para quem não sabe, a gente fez 5 eventos, trouxe John Bollinger, trouxe Steve Niso, trouxe várias pessoas, vários amigos também que foram. E o Larry Williams, ele é pai da Michelle Williams, que ganhou o Oscar por atriz coadjuvante em Brokeback Mountain. E ele é um cara que eu respeito muito. Ele tem uma ferramenta de previsão do mercado que é própria, ele chama de Time Solution. E ele deu essa aqui. Eu vou terminar hoje a apresentação com isso aqui. Quem quiser depois entre em contato com a Trader Brasil, ou no Instagram, ou no Twitter, ou no YouTube, nos vários canais da gente aí, Facebook, e também manda perguntas, manda sugestões para os próximos lives que a gente for fazer. Mas eu queria mostrar isso aqui. Esse indicador, essa linha marrom aqui, ele plota para frente do preço para dizer como vai ser o futuro. Ele não te diz o nível, né? Ele não está dizendo que o mercado americano vai subir até esse nível. Ele está dizendo que vai subir até meados de maio, para depois cair um pouco antes do fim de maio. Tá? Então, ele acredita que vai fazer um fundo. Não necessariamente esse fundo vai ser da mesma amplitude que esse, pode ser um fundo mais baixo. Né? Muita gente estava falando que vai testar o fundo, não vai testar o fundo, mas isso que é a previsão dele de timing. Eu estou mostrando aqui como curiosidade da análise técnica. Na análise técnica tem muita coisa eu gosto de responder coisas que eu estou vendo, né? E tem gente que já, ou pelo menos isso aqui bota isso na cabeça. Tem um mercado, ele acha que o mercado é bom para aqui, para até maio, os bancos centrais injetando dinheiro direto na praça aí, as empresas boas, depois vocês olham na CVM e na SEC, que as empresas boas, elas próprias estão recomprando essas ações, os insiders estão recomprando essas ações, nunca teve um nível tão grande de insider recomprando essas ações, os institucionais estão entrando, comprando as ações boas. Então, esse é um recado que eu deixo para vocês aí. Eu queria agradecer a presença de todos e qualquer coisa é só procurar o site lá da Trader Brasil no Instagram, no Facebook, traderbrasil.com. E eu queria desejar a todos muita saúde e uma excelente noite para vocês. Obrigado.